Opa, fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu resolvi fazer uma pré-aula. Geralmente eu não tenho o costume de fazer as pré-aulas, só que aí atendendo alguns pedidos de alguns irmãos no grupo e até mesmo pessoas que seguem o nosso blog, então eu resolvi gravar essa primeira pré-aula e eu vou pedir para vocês depois, no final dessa aula, vocês darem um feedback sobre essa aula, se vocês querem que a gente continue postando aulas como essa ou não. Beleza, pessoal? Então, pega a revistinha da IBD aí e hoje a gente vai estudar a lição de número 13, o sacerdócio celestial. Então, essa aqui vai ser a lição 13. Pega a revistinha aí e sem muita enrolação, pessoal, eu vou fazer um comentário de cada um dos tópicos. Alguns tópicos eu achei relevante fazer o comentário de uma vez, dois tópicos, e outros eu fiz separado. Então vamos lá, pessoal. O primeiro tópico, então, da nossa lição, o sacerdote celestial. Então, nosso primeiro tópico aqui, o nome do tópico é o sacerdócio celestial tem o único sumo sacerdote. Nesse primeiro tópico, pessoal, a gente vai tratar na revista Jesus como sendo o sumo sacerdote. Então, a gente vai começar aqui pelo primeiro tópico, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Então vamos lá, pessoal, alguns comentários aqui então, como Cristo, o sacerdote no Novo Testamento. Então, algumas características eu notei aqui. A primeira característica, então, pessoal, desse tópico, não está na revista, mas aqui esse aqui é um documento a mais para vocês levarem em sala de aula. Então vamos lá, pessoal. O último sacerdote que teve, então, na época de Jesus, foi o famoso Caifás. Então, o sacerdote que tinha ali na época, no período de Jesus, o último que teve foi Caifás. E ele era casado com a filha de Anás. Aí aqui tem algumas referências bíblicas para vocês consultarem depois. Aí aqui vai começar agora algumas curiosidades bem legal. Vamos lá. Jesus, então, ele era sumo sacerdote. Aí uma pergunta que muitas pessoas mandam no nosso blog e até mesmo no nosso grupo no WhatsApp por que Jesus não era da tribo de Levi? Bastante pessoas perguntam isso, né? Por que Jesus nasceu na tribo de Judá e não nasceu na tribo de Levi? Pessoal, a resposta para essa pergunta ela é simples assim. O povo levita, a tribo de Levi, principalmente a galera ali que eram os levitas, eles eram bênção para Israel. Então os levitas, o propósito dos levitas era abençoar a nação de Israel. Se Jesus tivesse nascido na tribo de Levi, ele seria bênção para Israel. Só que tem várias profecias no livro de Isaías e também no livro de Zacarias. Leiam essas referências. Então, através da tribo de Judá, viria aquele que seria bênção não só para Israel, mas bênção para toda a família da terra. Então, todas as nações só foram alcançadas através de Jesus porque ele era da tribo de Judá. Se Jesus tivesse nascido na tribo de Levi, ele não poderia ter alcançado hoje você e as outras nações que não fossem Israel. Então isso aqui é uma coisa que é legal você levar para a classe, que é explicando por que ele não era da tribo de Levi, mas sim Jesus nasceu na tribo de Judá. Beleza, pessoal? Então essa aqui é uma primeira curiosidade aqui dessa aula. Aí outra curiosidade muito importante, que pode ser que alguém pergunte na sala de aula, como Jesus ele era sumo sacerdote, sendo que ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então Jesus ele era sumo sacerdote, só que o sacerdócio dele não era segundo a ordem de levitas, a ordem de Levi, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou deixar um artigo aqui embaixo, aqui na descrição, sobre Melquisedeque, e você leia esse artigo para entender um pouco melhor. Só que de forma bem rápida, pessoal, o que são os Melquisedeque? Melquisedeque é uma ordem ordenada por Deus, uma quantidade de pessoas certa que Deus escolhia, e essas pessoas que faziam parte dessa ordem, eles eram responsáveis por levar a palavra de Deus às outras pessoas. Então Jesus, ele era um sacerdote não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E assim, pessoal, a ordem de Melquisedeque era dada direto por Deus, não era dado por família ou por tribo, como é o caso dos levitas. Então Jesus ele era um sumo sacerdote exatamente por isso. Mesmo ele sendo da tribo de Judá e não da tribo de Levi, ele era sacerdote, aliás, ele era um sumo sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos lá, pessoal. Aí a Bíblia também fala em Hebreus, capítulo 7 e versículo 17, que Jesus ele era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e a Bíblia fala mais. A Bíblia fala que a ordem dele, de Jesus, era superior à ordem de Melquisedeque. Aí fica aquela grande pergunta, por que que a ordem de Jesus era superior à ordem de Melquisedeque? Pessoal, a resposta é, a ordem de Melquisedeque era levar a palavra de Deus. Já a ordem de Jesus era superior a isso, porque além dele levar a palavra de Deus, ele estava levando salvação para as nações. Então, por ele ter esse encargo de levar a salvação, a ordem dele era superior à ordem de Melquisedeque. Aí aqui eu deixei alguns versículos para vocês lerem, Hebreus capítulo 7, versículo 17, e o Salmo 110 inteiro. Então esse é o nosso primeiro tópico, pessoal, Jesus, o sumo sacerdote. Então aqui a gente viu de forma bem rápida por que ele era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, e por que ele era sumo sacerdote sem pertencer à família de levitas, porque ele recebeu um sacerdócio que veio direto do céu. Beleza, pessoal? Vamos agora para o próximo tópico. Dá uma olhada na sua revista aí. O segundo tópico, pessoal, vai falar assim, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Pessoal, esse tópico aqui é bastante importante. A Bíblia fala que hoje as pessoas que servem a Cristo, que fazem parte da igreja, elas são sacerdotes. Então, assim, o legal é comentar é que eles são sacerdotes e não sumos sacerdotes. Então, hoje a gente não é sumo sacerdote, segundo a Bíblia. A Bíblia nos fala em vários versículos, eu até deixei aqui no documento para vocês, anotem esses versículos e leia. A Bíblia diz que somos reis, fomos feitos, constituídos reis e sacerdotes, não reis e sumos sacerdotes. Só que o legal é enfatizar, pessoal, que já que a gente é um sacerdote coletivo como cristão, a gente deve muito enfatizar o objetivo central em a gente ser, entre aspas, um sacerdote. Se a gente é um sacerdote, a gente deve fazer coisas que os sacerdotes faziam. E o que os sacerdotes, pessoal, faziam nos tempos bíblicos? É isso que eu vou falar para vocês agora. Eu notei algumas características aqui, algumas tarefas que os sacerdotes faziam e a gente hoje, como a gente herdou esse sacerdócio, a gente deve fazer. Então vamos lá, pessoal. A primeira característica ali, então, que um sacerdote fazia nos tempos bíblicos, ensinar a palavra de Deus aos membros da comunidade e a todos que necessitam. Então a primeira característica ali, a primeira tarefa que o sacerdote fazia nos tempos bíblicos e a gente como sacerdote hoje deve fazer é ensinar a palavra de Deus aos membros da nossa igreja e principalmente para quem está fora da igreja. Então, os sacerdotes naquela época, conforme eles iam andando pelas ruas, muitas pessoas esbarravam eles para pedir ajuda sobre alguma passagem bíblica. Às vezes eles mesmos paravam para ensinar alguma pessoa que via uma certa necessidade. Então, a função hoje daqueles que se dizem sacerdotes é exatamente ensinar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus aos necessitados. A segunda tarefa ali do sacerdote que eu anotei, manter a organização na casa de Deus. Então, o sacerdote também nos tempos bíblicos, a gente sabe que tem as divisões de tribos, cada uma das famílias fazia um certo tipo de organização dentro do tabernáculo. Então, uma das funções do sacerdote e do sumo sacerdote na época era o quê? Manter a casa de Deus organizada. Então, se você se diz sacerdote, o mínimo que você deve fazer é manter a casa de Deus organizada. Então, se você é um líder de jovem, um líder de departamento, a obrigação sua é manter a casa de Deus organizada. Então, o sacerdote ele tinha essa função de manter a casa de Deus sempre ali numa organização muito boa. Então, hoje, essa função foi transferida para a gente. Então, na igreja que você congrega, tem que estar sempre tudo muito organizado. Terceiro item ali, pessoal, limpar e cuidar da casa de Deus. Foi mais ou menos o que eu falei ali em cima. Outra função que o sumo sacerdote e os sacerdotes tinham era curar os enfermos. Pessoal, quando eu falo em curar os enfermos, é exatamente isso mesmo. Então, algumas pessoas chegavam até os sacerdotes, às vezes
com alguma impureza, o sacerdote ia lá, aspergia o óleo e essa pessoa era curada, era, entre aspas, saía a impureza dela. Então hoje a função do sacerdote é exatamente orar para os enfermos. O próprio Jesus deixa esse mandado, que é orar para os enfermos, expulsar os demônios. Então isso também é uma função do sacerdote. Outra característica ali, pessoal, ser útil para a comunidade que você está inserido. Então o sacerdote nos tempos bíblicos, eles eram uma peça importante para a comunidade, porque eles ensinavam a palavra de Deus, eles ajudavam na organização da casa de Deus, e do mesmo jeito que eles faziam, eles eram úteis ali, a função hoje de um sacerdote, nós no caso, é ser útil para a comunidade que a gente está inserida, para a comunidade que a gente faz parte. Penúltimo tópico aqui, pessoal, interceder para as nações. Até que eu escrevi errado aqui, mas não tem problema. Interceder para as nações, igreja e família. Então a função do sacerdote também nos tempos bíblicos era justamente de ser um intercessor. Eles pegavam o recado de Deus e levavam ao povo. Eles pegavam do povo e levavam até a Deus. Então a função do sacerdote também é interceder. E por último, estudar a palavra de Deus, orar e santificar. Então assim, pessoal, eu coloquei algumas características aqui que é muito importante que você leve para sua sala de aula. Se a gente se diz sacerdotes de Deus, fomos eleitos sacerdote, nós temos que fazer o que os sacerdotes faziam. E alguma das características, alguma das tarefas que os sacerdotes faziam é exatamente essas que eu coloquei aqui. Beleza? Vamos para o próximo tópico, pessoal. Note na revista aí. Nesse último tópico vai falar que Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote no céu. Pessoal, o que acontece aqui? Jesus ele não foi sumo sacerdote terreno. Ele não exerceu o ministério dele como sacerdote na terra. Mas aqui o comentarista da lição ele fala ele até deixa bem claro isso, que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio celestial, não é um sacerdócio terreno. Então tem esse versículo de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 ao 2. Vamos ler esse versículo, deixei aqui na tela para vocês. Ora, a suma do que temos dito é o que temos, um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus, à destra do trono de majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Olha isso, pessoal. É do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então existe então existe o tabernáculo fundado pela mão dos homens, Aholiabe e Bezalel, que a gente já conversou sobre isso, e tem o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou. Então, quando a gente fala do tabernáculo, pessoal, o que é? Nada mais é, como o autor aqui acabou de dizer nesse versículo, é a réplica do tabernáculo que está no céu. Então, o tabernáculo terreno, ele é meio que uma réplica do tabernáculo que está no céu. Aí eu notei algumas características aqui, ó. Primeiro ponto, o tabernáculo terreno é uma réplica do tabernáculo celestial. Segundo, o lugar real onde Jesus reina e ministra é no verdadeiro tabernáculo e não no tabernáculo feito por mãos humanas, mas por criação divina. Então, a intenção de Jesus não era reinar, ministrar nesse tabernáculo terreno, mas sim no tabernáculo celestial, que é esse de Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 2. Pessoal, outro tópico aqui, ó, dentro desse mesmo tópico, Cristo como uma oferta única e verdadeira, ele se entregou como oferta perfeita para reconciliar o homem a Deus. Então assim, pessoal, Jesus ele foi, a gente sabe que todas as peças do tabernáculo, ele vai remeter a alguma obra de Cristo. E Cristo ele foi literalmente a oferta perfeita que serviu para reconciliar o pecador, aquele que não peca. Então, essa oferta que foi feita por Jesus serviu então para reconciliar o homem a Deus. E o último tópico aqui, ele é o único e suficiente intermediador entre Deus e homem. Então, antigamente, pessoal, lá na Antiga Aliança, tínhamos o profeta. O profeta ia lá, pegava o recado de Deus e transmitia ao povo. O povo ia lá, reclamava ou tinha alguma coisa para falar com Deus, ele pegava essas coisas e levava até a Deus. Moisés, por muito tempo, foi mediador entre o povo e Deus.
Ele pegava de Deus e levava até o povo. Ele pegava a reclamação do povo e levava até a Deus. Agora a Bíblia está falando, o comentarista está falando aqui, inclusive Paulo fala para Timóteo muito bem sobre isso, que só há um intermediador agora entre Deus e o homem, que é Jesus. Então Jesus hoje ele é o sumo sacerdote que faz intermediação entre Deus e o homem. A Bíblia fala em João capítulo 14, se não me falha a memória, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então hoje esse caminho só é realizado através do sumo sacerdote, para chegar até a Deus. Beleza, pessoal? Vamos agora para mais um tópico. Vamos para o tópico 2 agora da lição. Vamos lá, pessoal, tópico 2. Então nesse tópico 2, eu resolvi fazer a parte 1 e a parte 2 basicamente juntos, porque são assuntos muito relacionados. Então vamos lá, pessoal. A Bíblia fala aqui nesse tópico que vai falar sobre Cristo como sendo a pedra. Aí tem bastante confusão sobre a pedra, né? Alguns falam sobre a pedra fundamental, a pedra angular, Jesus é a pedra, Pedro é a pedra. No final, quem que é a pedra? Então, nesse tópico a gente vai discutir um pouco sobre o que é essa pedra. Então vamos lá. Ao longo das Escrituras, várias porções a respeito da pedra, que é Cristo. Então vamos lá. A pedra, pessoal, é exatamente Cristo. Então tem várias referências bíblicas que falam que a pedra é Cristo. Algumas pessoas acham que a pedra é Pedro. Outras pessoas acham que a pedra é a confissão de Pedro sobre Jesus. Quando ele fala que Jesus realmente é o Messias, o Salvador, algumas pessoas falam, oh, essa confissão mostra que Pedro é a pedra. Só que na verdade não, pessoal. A pedra é o próprio Jesus. Isso tem basamento bíblico, esses versículos que eu coloquei aqui. Então vamos analisar alguns pontos importantes aqui para entender o que é a pedra. A pedra, ó, vamos ler aqui, pessoal. A pedra é Cristo e as pedras vivas são os crentes. Então, a pedra verdadeira, a pedra única, a pedra fundamental, ou a pedra angular, que a gente vai falar daqui a pouco, essa pedra é Cristo. E as pedras vivas, lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, essas pedras vivas, aí são pequenas pedrinhas que surgem da pedra angular, ou da pedra fundamental. Essas pedras vivas, aí são os crentes, os evangélicos, os cristãos, não importa o nome que você intitule, mas são aqueles que servem a Cristo. Esses são as pedras vivas. Ó, outra característica aqui, ó. Pedro é Petrus e pedra é Petra. Petrus é fragmento de Petra. Pessoal, então preste bastante atenção nisso. Pedro, ele é Petrus e pedra é Petra. É até dá até embalando um pouco a língua, né? Mas o que acontece é o seguinte: Petrus, que é Pedro, ele é fragmento de Petra, que é Cristo. Então, Petra é uma rocha firme e ela vem no sentido de algo inabalável. Então, Jesus, ele é Petra, que é pedra. E Pedro nada mais é do que uma pequena pedrinha ou fragmento de uma Petra. Beleza, pessoal? Da mesma forma que cristão não pode gerar Cristo, Cristo é que gera cristão. Do mesmo jeito era com Pedro. Pedro não poderia gerar Cristo, a pedrona, Petra, mas a Petra, que é Cristo, poderia gerar fragmentos, que é Petrus. Beleza, pessoal? Parece um pouco confuso. Dá uma pausa aí no vídeo, copia isso que eu anotei aqui no slide, que vai ficar um pouco mais claro. Então vamos lá, para a gente finalizar sobre essa parte de pedra, Pedro, o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo confirmam que Jesus, ele é a pedra. Tá alguns versículos aqui na frente, por favor, leia esses versículos e faça a leitura em classe que vai ficar muito claro na cabeça dos alunos. Então, essa história que a confissão de Pedro, isso sim é a pedra, e o próprio Pedro, ele sim é a pedra, pessoal, isso não tem base bíblica. A pedra é Cristo.
Vamos para o próximo tópico agora para a gente entender o que é essa tal pedra fundamental, essa pedra angular que todo mundo fala. Isso não está na revista, mas eu acho importante você levar isso para a classe para que as pessoas entendam. Algumas pessoas sempre ouvem, mas não entendem o que é essas pedras. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Ó, eu até anotei aqui para a gente entender um pouco melhor. Então vamos entender a diferença entre uma pedra fundamental e a pedra angular. Ó, então a pedra angular era a pedra fundamental. Então o que você está vendo aqui, ó, essa pedra um pouquinho colorida, essa pedrinha aqui é uma pedra angular. É disso que Jesus estava fazendo menção. Essa pedrinha angular, ela é uma pedra fundamental. Por que ela é fundamental? Toda a obra é construída com base nela. Então, quando Jesus fala que ele era a pedra fundamental, a pedra angular, é exatamente isso. Todo o resto depende dessa pedra, a construção. Então, a construção inteira vai depender dessa pedra. Então, dependendo do formato dessa pedra, vai ser toda a base da construção. Então, quando Jesus ele fala que ele é a pedra, inclusive lá em Atos capítulo 4, versículo 11, fala que Jesus ele se tornou a pedra angular. É exatamente isso, pessoal, porque tudo é moldado a partir dele. Tudo é construído a partir dele. Então, essa aqui é uma pedra angular, beleza? Aí entra uma observação importante. Ela é uma pedra angular e ela também é uma pedra fundamental. Beleza, pessoal? Porque é exatamente isso que a gente tem que entender. A pedra angular, na verdade, ela é uma pedra fundamental. O que é, então, de uma forma assim bem clara, o que é uma pedra fundamental? Pode ser uma pedra angular e pode ser um outro tipo de pedra, desde que seja fundamental o alicerce para que seja feito construções a partir dela. Então, nesse caso, a pedra angular tratava-se exatamente disso. Vamos para o próximo tópico aqui, vai ficar um pouco mais claro. Ó, vamos entender aqui, pessoal. Aqui, então, a gente tem também pedras fundamental. Ó, então, aqui a gente tem uma ponte e aqui está a pedra angular. Esse azulzinho aqui, ele é uma pedra angular, mas na verdade ela é angular e fundamental. O que acontece aqui, pessoal? Isso aqui é uma construção de uma ponte, e o que acontece? Eles iam construindo essas pontes na antiguidade, e quando chegava aqui, essa peça aqui ela é a mais importante, porque ela tinha que ter o tamanho perfeito para encaixar aqui na construção, e o mais legal disso, pessoal, eles iam construindo daqui para cá e daqui para cá. Quando chegava aqui, eles faziam uma pedra exatamente do tamanho certinho, não poderia ter erro e encaixava. Aí entra uma curiosidade legal. Quanto mais as pessoas pisavam aqui, mais firme ela fica. Então aqui a gente tem uma ponte, ó, nessa foto 2 aqui. Aqui a gente vê a pedra fundamental ou angular. Então as pessoas iam construindo, e quando chegava aqui, eles colocavam essa pedra. O que acontece aqui, pessoal? Quanto mais pisa nessa pedra, aqui é uma ponte. Quanto mais se pisa aqui, mais resistente ela fica. Assim, Cristo faz a comparação. Quanto eles mais apanhavam lá no livro de Atos, quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Então é isso que Paulo ele chega até a comparar. Ele fala que ele se tornou uma pedra angular, porque quanto mais ele apanhava, quanto era mais perseguido, mais firme, mais forte ele ficava. Beleza, pessoal? E aqui a gente tem também uma pedra angular aqui, ó. Galera, então esse aqui foi o tópico 2. Antes de eu finalizar aqui e ir para o tópico 3, eu tenho que te passar um recado que é muito importante. Recentemente, pessoal, a gente lançou um e-book que é o Guia Definitivo do Hebraico Bíblico e da Cultura Judaica. Esse material, pessoal, já ajudou centenas de alunos a entenderem melhor o hebraico bíblico, a cultura judaica. Então, se você tem interesse em aprender o hebraico bíblico, conhecer a cultura judaica, mudar a forma de você interpretar a Bíblia Sagrada, então esse material ele é altamente indicado para você. Eu vou mostrar aqui bem rapidinho antes da gente ir para o próximo tópico, só para que você entenda esse material. Então aqui tem algumas interpretações bíblicas de alguns textos bíblicos. Aqui eu pergunto se Moisés era Deus, eu falo um pouquinho sobre o portal do céu, lá de Gênesis capítulo 8, quando
o próprio Jacó ele dorme, ele vê um portal. Aqui eu falo um pouquinho desse portal. Aí depois eu falo um pouquinho sobre o Tefilim, as festas bíblicas, a festa de Sukkot, Shavuot, a festa de Yom Kippur, né, que uma galera sempre confunde essa festa. Falo muito sobre o casamento bíblico. E esse material, pessoal, ele vai ser incrementado, vai ter várias coisas que eu vou acrescentar aqui. E quem comprar hoje esse material, o link está aqui na descrição, e quem comprar hoje esse material, quando sair a atualização nova, que vai sair essa semana, já vai receber com atualização. Beleza, pessoal? Então vou passar aqui bem rápido e a gente já volta para a aula. Ó, então aqui está algumas coisas sobre o material. Tem vários versículos em hebraico aqui explicando interpretação, ó, uma exegese bíblica falando sobre Moisés. Vamos descer um pouquinho. Ó, aqui eu estou falando um pouquinho sobre as festas bíblicas, a festa de outono, a festa de Sukkot e vários outros assuntos, pessoal. Isso aqui é um material, então, indispensável para todos que querem aprender o hebraico bíblico e a cultura judaica. E o principal, interpretar a Bíblia de uma forma diferente. Então aqui temos também as fases dos casamentos bíblicos e vários outros assuntos. Pessoal, vamos voltar para a lição. Último tópico para a gente finalizar. Pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, o último tópico, o maior e mais perfeito tabernáculo, tópico 3. Aí o primeiro tópico aqui está falando do santuário terrestre. Pessoal, eu vou até abreviar um pouco aqui, porque a gente já estudou muito sobre isso. Mas em resumo é aqui, pessoal, ó. Então a gente tinha o nosso santuário terrestre, que é o tabernáculo, e aqui na revista está falando exatamente sobre o pátio e a parte interna. Daqui a pouco a gente vai ver a parte interna. Então aqui era exatamente o átrio ou pátio. Então aqui a gente tinha, pessoal, vários elementos aqui. A gente tinha a pia, a gente tinha o altar do sacrifício, que a gente já falou um pouco sobre o altar do sacrifício. A gente tinha pia, a gente tinha vários utensílios aqui. E eu vou avançar um pouco. Ó, só um detalhe, pessoal. Aqui por fora, então, aqui nessa parte era onde era literalmente a tenda. Alguns vão chamar de tenda da congregação, tenda do encontro. Só que aqui era a tenda. E tudo isso era o tabernáculo. Pessoal, aí entra uma curiosidade bem legal, aproveitando aqui o ensejo. Então a gente tem o tabernáculo aqui, a tenda, e a tenda tem exatamente uma cortina. Só que acontece, pessoal, essa cortina ela tinha 4 camadas. Essas camadas, quem estava de fora, do lado de fora, enxergava essa camada aqui do lado de fora. E quem estava do lado de dentro enxergava uma outra camada. A Bíblia fala que eram a linho fino, azul, e tinha querubins pintado. Então quem estava do lado de dentro conseguia enxergar essa camada. E quem estava do lado de fora via essa outra camada. Pessoal, o que isso quer dizer? Quanto mais próximo de Deus o material vai ficando, melhor é a qualidade. Então é assim uma pequena aplicação para a gente. Quanto mais próximo de Deus, melhor a qualidade do material. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui e ver o que tinha dentro do santo, o lugar santíssimo. Ou melhor, o lugar santo. Então aqui tinha o lugar santo e aqui dentro era o santo do santo. Então dentro do lugar santo, que o comentarista da revista destacou bem, tinha exatamente esses 3 itens. O altar de ouro, o castiçal de ouro e a mesa dos pães. Pessoal, então isso aqui foi uma pequena aula, foi a nossa primeira pré-aula. Eu vou pedir para que você comente aqui embaixo se ficou alguma dúvida. A maioria de vocês já me conhecem, né? Eu costumo falar que a gente não faz algo se não for ter uma relevância, se não for poder contribuir de alguma forma. Então eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários se vocês querem a próxima aula. Vai entrar agora na próxima revista. Então deixe aqui nos comentários se a gente faz ou não outro material assim e a gente disponibiliza para vocês. Deixe aqui nos comentários. Não esquece de dar um like aqui, compartilhe esse vídeo e conforme o comentário de vocês, eu vou liberar esse material. Então se vocês querem mesmo, né, esse PDF, deixe aqui nos comentários, coloque o e-mail de vocês ou pode até clicar aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição também e lá vocês podem solicitar esse material para a aula de vocês.
Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa primeira pré-aula. Eu não comentei os dois últimos tópicos porque eles são repetitivos e a gente já falou durante a aula sobre eles. Então, essa foi a nossa primeira aula, pessoal. Se vocês querem adquirir esse material, esse e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E se você quer o material, eu vou deixar o meu e-mail. Vocês podem clicar ali ou vou deixar um link aqui embaixo. Vocês cliquem ali, vocês vão cair no meu WhatsApp, ou no meu WhatsApp ou no meu e-mail, eu não decidi ainda, mas vocês vão cair lá e vocês falam, ó, eu quero o material. E eu já vou mandar para vocês então o material dessa aula. Beleza? Então, pessoal, comentem aqui então, dá o bendito do like aí, ativa o sininho, porque todos os vídeos que eu postar, você vai ser notificado. E a partir de agora, pessoal, a gente vai postar vários estudos aqui no nosso canal. Então, se você quer aprender mesmo sobre o hebraico bíblico, cultura judaica, teologia bíblica, pregações, então ativa o sininho. Quando sair vídeo novo, você será notificado. Beleza, pessoal? Boa aula no domingo e tchau, tchau para vocês. Até mais.